é totalmente diferente do que antigamente. Os times do interior seguravam o máximo para que depois pudesse vender para ter um lucro bem maior, né? Então foi a melhor fase do futebol de Campinas e do futebol brasileiro, em termos de revelação de jogadores. Sumiu as qualidades, eu acho, viu? Tá sem qualidade, tá difícil encontrar. Eu tô aqui no Guarani, na realidade, um bom tempo, vi poucos. Descobriram que o futebol é um business, né, cara? Eu acho que isso atrapalha um pouco o futebol. Descobriram que a imagem, o jogador, virou um network, né? O futebol antes ele tinha um pouco mais de prazer, né? Eu nunca mais vou ver jogadores de destaque, como foram o Dicá, Carlos, passarem 8, 10 temporadas consecutivas no clube. Em geral, a torcida pedia pelos jogadores da base, porque costumava acontecer o seguinte, por exemplo, o time estava fazendo uma má campanha no campeonato, aí lançava vários jogadores da base e o time reagia. Foi muito difícil, uma adesão muito difícil, porque eu tinha só 13 anos, quando chega propostas dessas assim, dificulta nosso pensamento lá em casa, propostas de time grande, como Palmeiras, como Atlético, Cruzeiro. O diferencial hoje está no comportamento do atleta. Mudou muito do atleta que tinha necessidade, as coisas ficaram muito mais fáceis para eles, por causa dos agentes, né? Então, hoje o atleta de sub-15 é tratado como um superstar. Eu creio que é um dos períodos mais complicados que pode ter na vida do atleta, esse período de transição da base para o profissional, né? É um período difícil. Pensando em jogadores revelados na Ponte, acho que o primeiro grande destaque foi um ponta-direita muito forte, habilidoso, negro, chamado Sabará. Esse foi o primeiro grande nome revelado na Ponte que ganhou destaque no cenário nacional. Depois disso, a gente pode destacar o Dicá, que é o maior ídolo da história do clube, aquele que mais vezes vestiu a camisa, foram 581 partidas e 155 gols, então ele é o número 1 na história do clube. O Carlos, goleiro, que disputou 3 Copas do Mundo. 2 dessas Copas do Mundo ele disputou com a camisa da Ponte, em 78 na Argentina e 82 na Espanha. Ele é o único atleta que disputou 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, defendendo um clube do interior. O Oscar foi outro grande nome, o zagueiro Oscar, na década de 70. Em 78 ele foi titular da seleção brasileira na Copa da Argentina. Depois, em 82 e 86, ele também disputou a Copa do Mundo. Então, em 78, veja só, a Ponte Preta teve 3 jogadores disputando a Copa do Mundo pela seleção brasileira e os 3 revelados nas categorias de base do clube. O Carlos no gol e o Oscar e o Polozzi formando a dupla de zaga. Então, primeiro, com o investimento nas categorias de base, aí o Guarani passou a formar jogadores, não precisava gastar dinheiro com contratações. E com o aumento do número de sócios atraídos pelas piscinas e quadras, etc., o time também passou a ter uma renda extra, de forma que, mas isso não foi imediato, ainda durante a década de 60 o Guarani já revelava jogadores, mas ainda tinha que vender. Eu acho que os dois times de Campinas viviam momentos diferentes, né? Quando você joga uma Série A de Campeonato Brasileiro e você está sempre disputando título, que foi a época, né, que Campinas era temido, né? Tanto a Ponte quanto o Guarani era temido, assim, né, cara? Então, todo jogador que você revelava estava mais perto da seleção, você fazia grandes vendas. Eu acho que hoje passa por um momento delicado as duas equipes na Série B, né, cara? Com investimento baixo, né? Então, eu acho que isso também acarreta. Em geral, a torcida pedia pelos jogadores da base, porque costumava acontecer o seguinte, por exemplo, o time estava fazendo uma má campanha no campeonato, aí lançava vários jogadores da base e o time reagia. Isso aconteceu de maneira muito pronunciada em 1964, que o Guarani estava disputando para não cair para a segunda divisão paulista, e aí foram lançados jogadores, como o pessoal fala sempre, do Joãozinho, Nelsinho, Babá e Carlinhos,
E aí o Guarani começou a ganhar vários jogos seguidos, inclusive culminou com uma vitória de 5-1 sobre o Santos, que era bicampeão mundial na época. Na realidade é complicado. Por quê? Porque a gente é acostumado a ver grandes jogadores. E hoje você vai observar, o nível está muito abaixo daquilo que a gente viu no passado. E a exigência nossa é muito grande, né? Porque você vê os jogadores e você já não quer. Porque está muito complicado hoje para você encontrar jogadores que queiram. Jogadores que saíram das categorias de base, que chegaram à seleção brasileira, que chegaram a grandes equipes de futebol brasileiro, foram vários e vários, não só nessa década, na sequência. Então a Ponte ganhou essa condição de formador de jogadores de base. Essa fase foi a melhor de todas que a Ponte que teve na Ponte. Quando chegou na década de 70, o Guarani já tinha um número de sócios suficiente para não precisar vender os jogadores logo no final do campeonato. Assim, jogadores como Amaral, Flammarion e outros ficaram vários anos, Careca, Renato, e com isso o Guarani conseguiu manter o time, passou a disputar o campeonato nacional e acabou sendo campeão em 78. A Ponte, por exemplo, ela tem uma tradição muito grande em revelar grandes goleiros. Se a gente parar para pensar, além do Carlos que eu citei há pouco, a gente tem o Valdir Pérez, que também disputou a Copa do Mundo, o Moacir, o Wilson Quiqueto, o Sérgio Guedes, agora o Ivan, todos eles revelados nas categorias de base do clube e com passagens pela seleção brasileira. E quando eu tive a oportunidade de vir aqui para Campinas, não pensei duas vezes, né? Porque a gente é do interior, bem mais perto tudo. E aí no treinamento eu me saí bem, o Ladeira já me segurou, fez eu vir concentrar na sexta-feira para fazer um amistoso em Bragança Paulista, contra os Ferroviários lá. E aí eu entrei no segundo tempo, fiz gol também. Tinha na época 17 anos, aí foi o começo da minha chegada no Guarani. Eu iniciei minha carreira aqui na Ponte em 1966, na categoria de base. Até então era o juvenil, não tinha juniores. Então o juvenil era até 17 anos, até 18 anos. E eu fui visto jogando bola lá no bairro onde eu nasci, o Santo Odila. Jogava já no juvenil lá e também no amador. Aí eu recebi um convite, depois de um jogo que teve lá, eu recebi um convite para vir treinar na Ponte. Bom, minha infância foi bastante difícil mesmo, né? Eu comecei na Fazenda São Quirindo e vim para Campinas com 16 anos e fui descoberto através do Cidinho num jogo no Bela Vista, jogando pelada, e fui descoberto pelo Cidinho e vim para o Guarani com 17 anos. Quer dizer, a minha passagem foi muito rápida, né? 17 anos eu tive um salto já para o profissional. Como eu nasci e fui criado na Vila Rica, na época era um bairro muito violento, né? Tinha um índice muito grande de violências, enfim, tráfico, mortes, assassinatos, enfim. O meu pai viu o esporte como uma fonte de nos tirarmos da rua, né? De tirar naquele momento ali. Então a gente passava sempre os nossos sábados e domingos, hoje é o nosso CT, né? Mas antes era a cidade de Ponte Pretana. No início é difícil, né? Eu morava em fazenda, eu nunca morei em cidade. Então quer dizer que eu vim para a cidade já com 16, já tive uma oportunidade de cair num grupo onde todo mundo morava em Campinas, aqui. E é complicado, mas minha convivência com eles me trataram muito bem, por isso que eu consegui fazer aquilo que eu fiz no Guarani de 80, cheguei em 81, fiquei até 89. Morei no alojamento porque era uma norma do clube. Mesmo o pessoal que morava em Campinas, no meu caso, do Adilson, do Sérgio Moraes, do Nelsinho, Nelson Batista, do Luizinho. Então nós morávamos aqui no alojamento, no café da manhã, almoço e janta. Aí o pessoal que estudava, ia à noite, estudava aqui no Vila Gelim, enfim, já era uma mentalidade totalmente diferente, uma mentalidade, vamos dizer assim, para alcançar o profissional. Então
um planejamento muito bom, que o resultado foi que a grande maioria dos jogadores que passaram por aqui, da categoria de base, saíram para grandes equipes do futebol brasileiro. Graças a Deus que dentro do campo eu não tinha essa timidez para jogar. Eu baseio muito nisso, que eu, como sou treinador da base, eu vejo hoje esses meninos, fora são muito mais espertos do que a gente, né, quando era na idade dele. Mas dentro do campo eles são muito inocentes, e a gente era muito mais esperto que eles. Então por isso que a gente teve uma carreira maravilhosa pela frente. A questão da Lei Pelé também complicou muito, porque os clubes não tem aquele incentivo para investir na categoria de base. Se ele pode investir um dinheiro bom ali e se ele não tomar cuidado, sem mais nem menos o jogador vai embora, né? Não rende nada. Então pode ser um investimento perdido. E na minha época não, o clube ele tinha direito à lei do passe. Depois que veio a Lei Pelé e mudou completamente. Mas então quando vinha um jogador para a Ponte, ele pertencia ao clube. Não tinha empresário, não tinha nada. O empresário passa a ser dono do menino, enfim. O clube mesmo, ele não tem mais esse poder aquisitivo em cima do jogador. Hoje nós estamos iniciando no Sub-11, no Sub-13, indo até o Sub-20. Ano que vem vamos fazer um projeto de futsal, que é para fazer desde o Sub-6, né? Para já ter o atleta, eu quero que ele esteja aqui desde o Sub-6 no Clube do Paineiras e termine meu Sub-20 no clube lá do Euroamérica, que é o CT do Sub-20, entendeu? E a nossa é uma utopia, mas a gente pretende que até o final da gestão que a gente tenha pelo menos 40% de jogadores formados dentro da Ponte Preta. Eu acho que o clube do interior, como ele não tem esse poder financeiro de barganha, ele tem que trabalhar muito com esse aspecto emocional do jogador que ele está sendo formado. E eu acho que nisso a Ponte e os demais clubes do interior pecam bastante. Eles deviam apresentar de uma forma melhor a sua história, as suas raízes para esses jogadores, para que se construa um vínculo mais forte entre esse jogador que está sendo revelado no clube e o próprio clube, e a construção desse vínculo também com a família do atleta. Então, para vir para o Guarani, eu conversei, sentei com o meu empresário na época, e ele me ofereceu aqui, por ser perto de casa, por estar perto da minha família, eu creio que era uma ótima oportunidade para mim, por ser um clube do tamanho do Guarani também. A Ponte Preta não só me formou nesses 7 anos como um atleta, mas como um cidadão, né? Sempre me educou muito bem, sempre me tratou muito bem. Então, além da parte técnica, da parte tática, física, que é do campo, fora do campo também, sempre na excelência. Então, eu aprendi muito, evolui demais nesses 7 anos. Como eu gosto muito da base, que eu acho que quando se fala em reformulação, em planejamento, você tem que começar pela base. É tudo. É como alicerce de um prédio. Você tem que começar pela fundação, então pela base. Enfim, é aí que você vai tirar a força do clube, voltar a ser forte novamente. Porque o objetivo principal, na minha opinião, das categorias de base, principalmente para um clube do interior, é estar abastecendo o time profissional. Para um clube do interior que não consegue grande verba com patrocínios, com cotas de televisão, a solução, a sobrevivência está baseada na revelação de jogadores nas categorias de base. Mas é a realidade do futebol. Vai falar, mas por que não segura? Não tem como. Clube, por exemplo, como a Ponte, tem condições de segurar um jogador, uma revelação, se vê uma proposta boa. O clube precisa de verba, precisa de dinheiro, então não tem como, é difícil, muito difícil. O clube pequeno, o clube médio, o clube empresa, ele é totalmente diferente do clube de massa. O clube de massa, ele tem o valor financeiro, a cota de televisão, a cota de patrocínio, então ele vai lá, contrata o melhor, coloca para jogar. O clube médio, ele tem que cativar esses atletas, fazer a observação. Na minha época de base, eu vou dizer, o grande campeonato da minha época era a Taça São Paulo, né? Hoje talvez ela seja a 5ª opção, né? Você tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, você tem Libertadores, tem muita coisa hoje para a base jogar, né? Você vê um jogador nosso,
O time nosso sub-20 não foi tão bem na Taça São Paulo, mas foram negociados 5 jogadores. Desses 5 jogadores foi o Abner, foi vendido por 10 milhões de reais, que é aí que vem salvando o nosso clube aí, com a folha salarial aí até o final do ano, respirando bem, com tranquilidade para trabalhar. Então eu costumo dizer o seguinte, dá para formar ganhando? Dá, mas depende da necessidade do clube. Eu tento todo dia acordar, conversar, mentalizar o que eu vou fazer e nos treinos dar o meu máximo, correr para cavar meu espaço. Eu respeito muito, muito quem está jogando, mas eu também quero o meu espaço, né? Então, sempre nos treinos, faço a mesma coisa como se eu estivesse no jogo, chego firme, peço desculpas, sou leal, mas eu quero o meu espaço, entendeu? Então, é esse o meu pensamento. A Ponte Preta dá toda a estrutura. A CBF, como a Ponte é um clube formador pela CBF, então a CBF exige da Ponte Preta ter esses profissionais e tem uma psicóloga, tem nutricionista, tem pedagoga, então isso que dá uma base, né, pra gente evoluir. É um período difícil, só que aqui no Guarani sim, eu recebo muitos conselhos de vários atletas aqui do clube, os mais velhos que passaram, que sabem o que eu estou passando, eles vêm, me aconselham, falam, não, tenha paciência, tenha a cabeça, não deixa a peteca cair, sua hora vai chegar, tem potencial, mas tem muito o que evoluir, sabe? Dá um puxão de orelha também no que a gente está errando. A diferença é grande, de hoje para a nossa época é grande, viu? Em termos de estrutura também, né? Na nossa época nós tinha campos para treinar bastante, tinha muitas coisas. Hoje nós encontramos dificuldade para encontrar campo. Difícil, entendeu? Nós temos hoje, se for analisar, 2 campos para treinar. E na nossa época não encontrava, tinha lá em Paulínia, em Betel nós íamos, João Aranha, era Ródia, era vários campos bons. Hoje você não consegue encontrar um campo legal para dar treino para essa molecada. A coisa hoje ela mudou muito, né? Os jogadores jovens hoje, eu costumo dizer que eles têm muito... O suporte é muito grande, então qualquer coisa que você faça para eles correm conta para o empresário, né? E o empresário hoje no Brasil, ele tem uma força muito grande, né? Ele é um influenciador dentro dos clubes, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então você acaba ficando um pouco na mão do sistema, né? Você não pode mais tomar uma dura como eu tomava antigamente, né? E hoje inverteu muito com esse tempo todo, né? Então hoje você pega aí, ó, pega a semifinal do Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17, Sub-20, é um time, você pode ver, é um time do interior que consegue entrar, o resto é todos os grandes, ou é São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, o Santos, sempre, eles estão, os 4 estão aí. Então essa captação teria que melhorar, um trabalho mais forte. Mas às vezes os clubes no interior estão com tanta dificuldade em termos financeiros que não tem condições de fazer isso. Então a gente fica bem mais atrás do que os times grandes, né? Hoje você não vê o cara, hoje um exemplo, um atleta. Eu estou aqui, acompanho a categoria de base de hoje do Guarani. Terminou o treino, eles querem computador, telefone, essas coisas e já sai do treino. Nós não tinha isso. Nós ficávamos treinando falta, ficava a pessoa dando... Eu era esquerda, a direita, eu ficava batendo com a direita para aprender mais ainda. Hoje você não vê isso. Hoje não existe, não é que você não vê, não existe mais isso. Tanto é que você falou que a Davó deve ser a maior revelação dos últimos anos, né? Dos anos recentes, sim. Eu estava pensando qual foi o último jogador revelado na base do Guarani que chegou à seleção brasileira. E foi Jonas, que foi lançado em 2005, ou seja, 14 anos atrás. De lá para cá, alguns jogadores despontaram até, mas não foram muito longe. Sumiu as qualidades, viu, eu acho, viu? Tá sem qualidade. Antigamente, putz, você via um moleque pequeno batendo na bola e já via a diferença. Hoje, você não vê mais, é difícil, tá difícil encontrar. Eu tô aqui no Guarani, na realidade, um bom tempo, vi poucos. Não encontrei ainda como você quer, é difícil encontrar na realidade, viu? Eu apanhei muito nos treinos, que hoje a gente vê muito pouco, né? Se vocês estiverem assistindo um treino, a gente der uma porrada um pouquinho mais forte, já sai na televisão, isso já gera contra os mais velhos, a coisa mudou muito. Visibilidade menor, hoje você joga 2, 3 partidas, hoje tem, nossa, passa no mundo inteiro.
Na nossa época, né, tinha que jogar muito, muito. A concorrência era muito grande até para a seleção brasileira. Na minha posição tinha um monte. Então é complicado. E eu consegui ir para a seleção naquela época que tinha vários jogadores. Isso é importante. Hoje não. Hoje você joga uma partida, 2, 3, já estão falando em seleção brasileira. Mudou muito dos meus tempos para cá. Descobriram que o futebol é um business, né, cara? Eu acho que isso atrapalha um pouco o futebol. Descobriram que a imagem, o jogador, virou um network, né? O futebol antes ele tinha um pouco mais de prazer, né? O jogar futebol na minha época, eu abro uma aspas, eu sou novo, mas era uma coisa assim, pô, eu tinha um sonho de jogar aqui no Majestoso e fazer um gol para a torcida. E depois eu comprar um carro, e depois eu comprar um apartamento. Mas o meu primeiro objetivo era fazer um gol, porque ao longo da minha vida e da minha infância eu tive ali. O Wendel faz o cruzamento, Roger! Pro gol! Roger, da Ponte Preta! O que eu vejo, por exemplo, que não só o garoto, mas o pai, a mãe, está muito mais preocupado com o que ele pode oferecer, o retorno que ele pode dar futuramente, financeiramente falando, do que propriamente ficar preocupado com o desenvolvimento dele. Então, eu vejo pai e mãe sempre preocupado, querendo... Não é assim. O curso tem que ser normal. Se tiver que chegar, vai chegar. Só tem que se dedicar, né? Eu preferi fazer a minha carreira aqui subir do que ir para algum clube sub-23, que eram as propostas, né? Eu tinha proposta para clube sub-23 e tinha a proposta de ficar aqui no departamento profissional do Guarani. E para mim foi mais interessante eu estar aqui, já estar envolvido, já estar integrado no grupo profissional, porque é o meu sonho, né? Fazer uma história aqui no Guarani, ir para algum clube talvez maior aqui do Brasil e aí despontar para a Europa, para os meus outros objetivos. Desde daquelas propostas com 13 anos, minha projeção continua a mesma. Eu quero me profissionalizar aqui na Ponte, é um desejo meu, da minha família. E depois a gente pensa em proposta, em sair do país, mas primeiro eu quero fazer meu nome aqui na Ponte Preta, quero me profissionalizar, que a imprensa me veja como uma grande revelação da Ponte Preta, como a torcida também, quero ser lembrado como um atleta que chegou aqui aos 10 anos e vai se revelar no profissional da Ponte Preta. E essa é a minha projeção para o profissional. Hoje eu acredito que até para o atleta está mais fácil, eu acho, está mais fácil. Se ele tem potencial, né? Porque às vezes também o pessoal da base fica empurrando, aí chega no profissional, que eu acho um absurdo, o cara chega até profissional, sub-23, não existe isso, não existe. Então, nesse aspecto eu sou contra. Eu acho que tem que valorizar as categorias de base muito, mas muito. Mas chega uma certa idade, ele já tem que estar ou pronto ou quase pronto. E você ter certeza absoluta que você vai contar com ele futuramente. Agora, estender é 21, é 20, 22, isso não vai adiantar, isso é despesa para o clube e são jogadores de empresário. Nenhum é jogador do clube, que o clube vai ganhar alguma coisa. Então, investe em sub-13, sub-15, entendeu? Que são categorias de formação mesmo, né? Parte técnica, parte tática. Eu digo, o principal desafio não é revelar é obrigação. Revelar é obrigação. O principal desafio hoje é mudar o comportamento deles, porque eles hoje, como eu te falei, eles já se acham astros, já se acham jogadores de verdade, sem ser. Jogadores hoje tem que ter hoje tem muita televisão, tem que seguir seu caminho certo, procurar fazer as coisas certas, dedicação. Se tiver um pouco de talento, hoje não precisa muito de talento para você ter um sucesso. É só dedicação e determinação que você chega onde você quer. E a única coisa que eu posso dizer para esses meninos é que aproveitem a qualidade de cada um.
Então, cada um aproveita a sua habilidade e dê o máximo para aperfeiçoar isso. Você conseguindo fazer isso, você está ajudando o clube, está ajudando seus companheiros e principalmente a você, porque é aquilo que você sabe fazer bem. Aí o conselho, cara, assim, o conselho é que eles possam ouvir os mais velhos, sabe? Acho que a gente, tudo que a gente puder dar de conselho, eles puderem pegar para eles, para ter uma carreira brilhante, né? Fazer a diferença, né? Acho que esse é o conselho, cara, sabe? Saber ouvir. Essa molecada de hoje, ela ouve muito pouco. Ela acha que ela sabe tudo, né? Então é um problema aí que a gente está tendo, né? Até de comunicação, né? Com os mais velhos e os mais jovens, mas que eles possam entender que os conselhos é pro bem deles, né? Que a gente já passou essa etapa e que a gente só quer o bem dessa rapaziada.